Amém. Amém. Vamos ficar de pé ainda para ler a palavra do Senhor, amém? Isaías 53. Vou pedir para o pessoal da projeção aí me acompanhar. Precisam ser mais rápido que eu. Amém, já foi, tá vendo? Que bênção. Somente o versículo 1. Isaías 53, somente o versículo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação é quem foi revelado o braço do Senhor. Vou ler de novo. Quem creu em nossa pregação é a quem foi revelado o braço do Senhor. Vamos agradecer pela palavra de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Te peço o Espírito Santo de Deus que venha nessa manhã falar ao nosso coração. Que ele possa ter oportunidade de encontrar aqui, ó Deus, nesse lugar, corações, ó Deus, abertos e corações, ó Pai, dispostos e disponíveis para fazer a tua obra e para, ó Deus, ouvir o chamado e responder, ó Deus, de forma positiva. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Último domingo do ano. Vamos lá domingo na igreja, porque é o último domingo do ano, mas eu estou vendo que pela aula de escola dominical, pelo aquilo que foi orado aqui, Deus, ele, na verdade, vocês, nós todos aqui, Deus, ele, se você entender que Deus, ele está falando conosco ainda esse ano, tem gente que fala, eu só quero que o ano termine, vamos terminar logo esse ano, eu quero que chegue logo dia 31, para eu poder ajoelhar, colocar meus pedidos para 2026, e aí entregar tudo e falar, do passado eu não quero mais saber, mas fazer com que 2026 seja um ano abençoador, amém, glória a Deus, mas ainda tem domingo, até hoje, e Deus, ele criou uma armadilha, uma arapuca aí para vocês, para mim também que estou aqui, uma arapuca santa, porque Deus, ele continua falando, ele quer falar o coração de vocês, então, em nome de Jesus, diga assim, Senhor, eu estou pronto para ouvir a tua voz, diga assim, Senhor, fala comigo nessa manhã, enche o meu coração, não deixa com que nada tire o meu foco daquilo que vai ser falado. Eu prometo a vocês que eu não vou me demorar muito, são 11h11. Mas, conforme o Espírito Santo de Deus, a gente vai seguir aquilo que está sendo, que Deus falou no meu coração. Querido, essa palavra aqui é uma palavra de Isaías, um profeta messiânico que profetizou a vinda do Messias. E aqui ele faz uma pergunta, quem creu em nossa pregação? Foi uma pergunta que eu fiz nesse final do ano agora, para mim. Quem é que creu na minha pregação? E aí eu não estou falando de pregação, chegar aqui no púlpito e pregar. Eu estou falando daquilo que nós temos falado, temos vivido, temos vivenciado. Quem é que creu na minha pregação? Eu não gosto de falar terceira pessoa do singular. Quem creu na tua pregação? Eu vou me incluir nisso daqui, falando na primeira pessoa, mas também falando na primeira pessoa do plural, que eu quero me incluir nisso daí. A primeira pergunta que eu faço, antes de fazer pergunta para vocês, é fazer a pergunta para mim. Quem creu na minha pregação esse ano? Quem creu? Quem creu naquilo que eu vivi? Quem creu naquilo que eu tenho, que é Jesus Cristo? A quem eu pude alcançar nesse ano que passou? Abri agora o microfone aqui agora. Vocês vão dar testemunho pode ser de cura, de alguma bênção material, de que for, mas que foi falado sobre propósito. Será que a gente respondeu ao propósito do Senhor nesse ano? Eu não estou aqui para poder colocar ninguém contra a parede, a pergunta é contra mim. Será que alguém creu na minha pregação? Aí vem muitos problemas, muitas situações que acontecem na palavra de Deus, mas também no nosso dia a dia, que pastor, os tempos estão difíceis, as pessoas não estão crendo. Imagino que, para cada passagem que a gente pega aqui, nós vamos ter tempos difíceis em que a palavra está sendo pregada. Imagina Isaías. Ele começa Isaías falando do versículo capítulo 1, capítulo 6, falando que havia uma religiosidade e havia uma idolatria dentro do culto do Senhor. E aí, Isaías, ele pregava, diante daquele quadro, tempo complicado. Imagina se no tempo de Moisés era difícil pregar. Moisés não era um pregador, ele ia pregar a palavra, mas Deus falou com ele, Moisés, vá lá diante do faraó e fala isso. O que Moisés falou? Senhor, minha língua é pesada, minha boca é pesada, eu não sou eloquente, eu não vou conseguir. Senhor, manda outro, eu não consigo. Noé, faz a arca,
fala para esse povo e que o dilúvio está vindo. E aí o cara é chamado de maluco porque ele constrói, fica 100 anos falando a mesma coisa e acontece o dilúvio. Eles vão, Senhor, mas se eu avisar eles vão ficar me zombando. Foi o que aconteceu, eles zombaram de Noé, zombaram de Moisés, zombaram de Isaías. E aí eu lembro que lá no treino, né, na minha academia, a gente não escolhe treino. É quem vier, a gente tem que escolher. Aí o camarada olha para a gente e fala assim, o tempo está ruim o tempo todo. Se a gente esperar um momento oportuno ou um momento bom para poder fazer isso, para treinar, eu não vou treinar no momento nenhum, porque está todo mundo querendo... A vontade é de treinar e a pessoa vai dar aquilo que é o de melhor para ela. Quando vê, a gente está treinando com um camarada de 100 e poucos quilos, né? Isso eu estou no meu exemplo. Aí tu chega lá para treinar, na academia, quando vê, o cara manda tu levantar um peso de 40, 50 quilos. Eu fico brincando, vai jogar xadrez, aí fica mais fácil, né, Felipe? Quer moleza? Mas, queridos, em todo o tempo, a gente vai ver que há dificuldades para pregar esse evangelho. Não tem como a gente dar desculpa dizendo que o tempo está ruim ou que as pessoas vão zombar. Quem nunca foi motivo de chacota aqui por causa de Jesus? Quem já foi, levanta a mão. É claro, é óbvio. Isso daí é uma coisa que é para si. Só que a gente indo para o tempo de Timóteo. Abre lá, por favor, em 2 Timóteo. Olha o quadro que havia lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Olha o que ele fala no capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fala assim, repete comigo, tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Meu Deus, que tempo ruim é esse? Olha que tempo complicado para a gente pregar, para a gente poder falar aquilo que nós devemos falar. E aí, lá no capítulo 4, no versículo 3, Paulo repete e fala assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esse é o panorama. Esse é o panorama do tempo difícil. E aí a minha pergunta, eu chego no final do ano agora, eu pergunto para mim mesmo, como tem sido a minha pregação? Minha pregação tem sido sal e tem sido luz? Ou ela tem sido sem luz e insossa? Você já comeu uma comida sem sal? Uma comida que é ruim? Eu, às vezes, abuso no sal um pouquinho, porque eu sei que... Mas depois não dá para tirar o sal, né, irmãos? Para as irmãs aqui que cozinham, igual a mim, né? Então, assim, a gente sabe que o sal faz toda a diferença. Um dia perguntaram para mim, o que não pode faltar numa casa feliz? Aí uns responderam, amor, paz, harmonia. Eu falei, sal, pimenta, alho e cebola. Pô, se faltar isso, se tiver sal, pimenta, alho e cebola, a gente tempera qualquer coisa, não é, Wagner? Olha lá, olha o masterchef ali da igreja. Então, a nossa pregação tem tido sal. Eu falo a minha pregação, eu olho para Jesus, será que eu tenho sido sal nessa terra? Será que eu tenho sido luz ou a minha vida tem sido insossa? A gente entra e sai, não faz diferença nenhuma. A gente chega no lugar e não muda nada, ambiente nenhum. As pessoas não percebem que existe algo que a gente tem e que a gente retém, não como um rio, mas como uma cisterna rota, como uma água parada, e a gente não consegue fazer isso. Eu falo nós, tá? Incluindo eu principalmente. A minha pergunta era para mim mesmo, será que eu já peguei me pensando nisso? E aí, o que nós vemos, na verdade, é que Noé, apesar de ter sido zombado, não parou de trabalhar. Moisés, ele, apesar de não crer nele mesmo, Deus cria nele, e ele foi usado por Deus para poder libertar o povo. Mesmo com a boca pesada, né, dizem que era gago, na Bíblia não está dizendo que ele é gago, diz que ele tinha língua pesada, dizia que ele não era eloquente.
mas ele não deixou de falar. Isaías não parou de profetizar. A palavra fala que Isaías, nos tempos de Isaías, a grandeza, a perversão era tão grande que não diz que ele teve uma resposta à sua pregação em massa. Não fala que ele pregou e todo mundo se arrependeu e voltou para Deus, não. Aí tu imagina um profeta profetizando há 40 anos e poucas pessoas que vêm e se arrependem ali. Mas a diferença que está não era o resultado daquilo que foi executado. Era a missão que ele tinha de não parar de pregar esse evangelho. Quando a gente olha para Isaías 53:1 de novo, a palavra quando ele fala pregação é da raiz shemuá, que é uma palavra chamar, que é ouvir. Então essa pode ser pregação, pode ser relato, pode ser notícia, pode ser um testemunho. E aí, a pergunta que Isaías faz é essa: quem é que creu na minha notícia, na notícia que eu estou dando? Quem é que está crendo no meu relato? E aí, voltando agora para os tempos mais do que a gente tem vivido agora, nascimento de Jesus, eu quero que tu abra a tua Bíblia lá em Lucas 2, por favor. Lucas 2 relata o nascimento de Jesus. Isso aqui eu não sei se vocês leram agora sobre o nascimento de Jesus, mas toda vez que eu leio isso aqui, eu queria não sei se vocês já sentiram isso já. Cria um nó dentro da garganta, um bolo que vem aqui de dentro para fora. Aí, a única coisa que a gente tem para fazer é cair de joelho, adorar Jesus e glorificar Ele e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Lá em Lucas 2, no versículo 10, fala assim, que os anjos visitaram os pastores e disseram para ele: não tenha medo, estou aqui para trazer-lhes boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que é de hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Querido, anjos vieram dar notícia do céu. Quantos aqui querem receber a notícia do céu? Quantos aqui querem receber a notícia direto do trono de Deus? Tá ali a minha amiga de intercessão ali, a Jussara, que é o seguinte: Deus fala umas coisas para ela que eu queria que Deus falasse comigo, mas não fala para ela. E eu falo: como é que Deus fala essas coisas para a Jussara? Chega aqui na reunião, aqui na nossa consagração, Deus dá uma palavra para ela, uma coisa simples, mas que vai no profundo. Eu quero ouvir essa notícia do céu. E aí de repente apareceu anjos que viraram para os pastores e falavam: olha, eu tenho uma grande notícia para falar para vocês. E essa notícia vai ser de grande alegria. Nasceu Jesus. Essa palavra, boas notícias, significa evangelho. Em grego, evangelizou. Então, esse relato vindo do céu não é somente uma boa nova, não é somente uma boa notícia, mas ela é notícia de grande alegria. E apesar de tempos difíceis, você imagina que Maria e José estavam passando por tempos difíceis como Noé, como Moisés, como Isaías, como Timóteo, mais à frente. Mas do céu vem uma grande notícia, boas novas de grande alegria. Eu não sou pregador de determinismo, nem eu acho, mas você imagina, enquanto na terra tem tempos difíceis, do céu vem um relato de uma grande notícia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Enquanto na terra há tempos difíceis, do céu vem uma grande notícia. E qual é essa grande notícia? Essa grande notícia é que Jesus Cristo nasceu. E esse evangelho, ele é um evangelho que veio do céu para nós, e nós recebemos esse evangelho, e aí a minha pergunta é: essa notícia, como tem sido a minha pregação, como tem sido a minha notícia que eu tenho dado, qual notícia eu tenho dado para aqueles que estão à minha volta? É um relato, na verdade, é uma forma de você avaliar, e é uma reflexão sobre 2026, 2025, se a gente chega no final do ano em paz, tranquilo, a casa está bem, o emprego está legal, a saúde está legal, mas o que eu fiz com essa notícia que Deus me deu? O que eu fiz com essa notícia que eu recebi dos céus para aqueles que estão à minha volta? E aí,
Vamos abrir lá em Timóteo, capítulo 4. Vamos deixar aberto aqui. Paulo ele escreve para Timóteo. Isso daqui é um capítulo muito tremendo que eu tenho. Imagino que Paulo estava no término da sua vida, pronto para ser, estava preso, estava indo para ser condenado e morto, e ele escreve coisas para seu filho na fé, Timóteo. E algo aconteceu na vida de Paulo, naquele caminho de Damasco, que ele recebeu essa grande notícia. Quantos aqui receberam essa notícia um dia? Amém? E essa notícia, ela mudou a tua vida? Ela mudou o teu direcionamento? Mudou o teu destino? E a pergunta que a gente faz é essa: como tem sido a minha notícia, como tem sido a nossa notícia? O que nós vamos fazer com essa notícia em 2026, querido? O que nós vamos fazer com isso que a gente tem recebido? O que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem? Nós, como igreja do Senhor Jesus, o que eu vou fazer com isso? Vamos falar de mim, pronto. Você responde por si mesmo. O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi? Essa notícia. Irmão, semana passada eu recebi uma notícia, mas tão boa, mas tão tremenda, que eu encostei o carro para poder chorar. Senão, sei lá, ia acontecer alguma coisa. Mas foi... Eu já recebi notícias que eu me alegrei tanto que eu parei o carro e comecei a chorar e eu não conseguia falar com a pessoa no telefone. Eu falei, tá, depois a gente conversa, deixa eu dirigir, senão vai... Uma notícia boa que fez com que o meu coração se alegrasse muito tempo. Paulo, ele mandou uma carta para Timóteo e a primeira coisa que ele fala aqui no versículo 4, capítulo 4, versículo 1 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, pregue a palavra. Se eu pudesse mudar aqui um pouco aquilo que Paulo está dizendo, pregue a palavra. Ele está dizendo para Timóteo, eu vou receber isso para mim agora. Pregue essa notícia, fale essa notícia. 2026 é o ano de nós falarmos dessa notícia para quem estiver do nosso lado. E aí ele não fala de que forma a gente tem que fazer, ou de uma forma em um momento oportuno. Ele fala com insistência, que quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. A gente às vezes tem aquela ideia de que achar que a palavra de Deus ela é pregada, e essa palavra precisa ser pregada. Eu preciso esperar o tempo correto para pregar a palavra, para ter sabedoria, para poder falar e não ofender ninguém. Paulo está dizendo aqui, com insistência, pregue a palavra. Deus ele não mandou nós convencermos ninguém dos seus pecados. Deus mandou a gente pregar. Deus mandou a gente pregar a palavra. Deus mandou ele chegar no ambiente que nós estamos, onde Deus te colocou. Eu tenho o ambiente do meu trabalho, eu tenho o ambiente da academia, eu tenho o ambiente com amigos, e ali naquele momento eu preciso ter ousadia, ser usado pelo Espírito Santo, com insistência, em tempo oportuno ou não, para pregar a palavra. Como vai ser? Eu não sei. De que forma Deus vai fazer? Eu não sei. Lança. Essa semana eu estava treinando, né? Ali é um campo que eu vejo como um campo branco meu, ali de pregação. E aí uma pessoa virou e falou assim, pastor, tu sabe que um fulano de tal que servia a outros deuses aí para não criar... Ele agora está na igreja, aceitou Jesus, está diferente o cara. Pô, tu está quase me convencendo a esse Jesus também. Aí eu falei, amém, Jesus, obrigado. Só mais um pouquinho, a gente vai chegar lá, só mais um pouco. E a outra pessoa aqui, eu viro e falo para ela assim, olha, Deus abençoe, Feliz Natal, tá? Ó, Jesus vai te pegar, hein? Avisa lá que onde tu vai, vocês imaginam onde ele vai? Avisa lá onde tu vai, os caras lá do chapéu de palha, que o teu tempo lá está acabando. Aí ele, amém. Falei, amém. Quantos creem? Amém. Eu preciso saber como vai ser feito? Eu preciso saber de que forma Deus vai fazer? Eu preciso cumprir o propósito que eu tenho no coração, que vocês vão ler no livro Vida com Propósito, que é evangelizar. Pregue a palavra com insistência. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não escolha o momento para poder pregar a palavra. Não escolha o momento para dar o teu testemunho. Olha que coisa interessante. Abre lá em Filipenses, no capítulo 1. Olha que coisa tremenda. Deus, ele transforma
situações adversas em oportunidades para pegarmos a palavra. Achou aí? 1 Filipenses capítulo 1, versículo 12. Olha o que fala aqui. Paulo está preso. Ah, meu Deus. Paulo está preso. Paulo está preso. O que você faria se você estivesse preso? Eu quero justiça. Deus é minha justiça, Jeová Tsequinu. Ele vai punir todo mundo que está em volta. Paulo sabia que as algemas dele eram por causa de Cristo. E aí ele fala uma coisa, olha, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. A algema, a situação, um tempo difícil, transformou em oportunidade de pregar a palavra. Paulo não perdeu a oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade de pregar essa palavra. Eu estou falando por mim, eu estou me incluindo nós. Não podemos achar que a nossa vida cristã ela é somente para que Deus dê coisas para a gente. Nós temos uma missão, somos trabalhadores. Repete comigo, prega a palavra. Eu não quero que você saia daqui triste, chateado. Eu quero que você saia daqui com ousadia que esses homens tiveram. Que apesar de Paulo estar preso, deu ousadia para que outros venham a conhecer a palavra. Amém? Isso daqui é um relato tremendo de Paulo. Repete comigo, prega a palavra. Aleluia. Em tempo oportuno ou em tempo inoportuno. Seja intencional. Eu falo isso sempre, pastora Renata fala com filhos, né? A gente precisa ser intencional com filhos, no criação. Olha, aqui, vamos ler aqui, vamos estudar. Repete um versículo. A Renata faz esse papel muito melhor que eu. Repete esse versículo aqui. Sejamos intencionais na nossa vida. Olha, vamos deixar. Deus sabe das coisas. Deus sabe como vai fazer, né? Ele é livre para fazer. Não, querido. Peça a Deus oportunidade para poder pregar essa palavra. Em tempos difíceis, sem precisar falar. E prega a palavra sem precisar falar. Prega a palavra em tempos de alegria e em tempos de aflição. Fico brincando que a minha mãe ela é uma pessoa que ela gosta mais de ir num enterro do que numa festa. Porque no enterro, ela consegue... Ela chega num... Jardim da Saudade. Todo mundo conhece o Jardim da Saudade, né? Aí ela vai visitar, vai lá na pessoa que faleceu, né? Ela está lá. E aí ela sai andando para os outros. Ela vai em todos os outros que estão sendo velados também. E ali ela entra com a palavra de consolo e fala, olha, Jesus é contigo, tal. E ela chora junto. Eu sei que ela chora junto. Ela chora junto. E ela chora junto. Eu falei, mãe, quem é? Não sei, mãe, mas eu estava lá chorando. Não sei quem é, mas é a carpideira. Ela está lá chorando. E aí ela sai de lá, aí a pessoa faleceu com 98 anos. Eu falei, aí ela volta, mãe, onde é que tu estava? Estava ali, a senhora faleceu 98 anos, tão nova. Eu falei, mãe, Deus é que sabe, a senhora não sabe o tempo das pessoas, não. Tão nova, meu Deus. Eu falei, Jesus. Em tempos de alegria, em tempo de festa. A gente que é pastor sempre... Eu não sei quanto a pastor Luiz, a gente que é pastor, a gente fica, opa, onde é que está a oportunidade aqui nesse momento agora? Eu preciso da oportunidade. Eu estou esperando aqui, Deus, me dá uma oportunidade aqui agora, eu preciso falar alguma coisa. Com sabedoria, com ousadia, em tempo oportuno, de forma intencional. Vamos voltar lá em Isaías, no capítulo 53, por favor. Só projeta aqui, 53, versículo 1. A parte B desse versículo fala assim, e a quem for revelado o braço do Senhor. Braço do Senhor, em determinadas passagens, é uma figura de linguagem que sinaliza o poder salvador no advento de Jesus. Está falando sobre o poder da salvação das boas novas. O Evangelho, além de nós termos que pregar o Evangelho ele não é uma filosofia de vida. Repete comigo, ele não é filosofia. Ele não é uma ideologia. Ele não é uma oportunidade que você tem de melhorar a vida de alguém. Não, ele não é uma opção que nós temos de fazer com que aquela pessoa deixe de fazer coisas ruins e faça coisas boas. Não, o Evangelho de Deus é poder de Deus. Para todo aquele que crê, amém? E Paulo ele fala assim lá em Romanos 1,16. Eu não me vergonho do Evangelho, porque para muitos é loucura, mas para mim é poder de Deus, para todo aquele que nele crê. Eu não sei, mas quando eu era mais novo no colégio, tinha um menino que era muito crente, e ele falava assim, você é da igreja, não é? Eu falei, fala baixo. Ninguém precisa saber que eu sou da igreja. Fala baixo, porque eu estava no futebol. Aí no futebol, ia domingo para a igreja, mas no futebol a gente, estava lá,
jogava futebol com o pessoal, aí estava com os garotos que eram mais, né? Eu sempre fui o menor, mas eu sempre me dei bem com os maiores. Por quê? Eu não ia conseguir bater em ninguém e os maiores brigavam por mim. Então era uma estratégia que eu tinha de andar com os mais velhos, com os maiores. E aí ele falava, vamos fazer uma reunião na igreja, na hora do recreio, e um culto. Eu falei, pô, mas vai todo mundo me ver nesse culto. Eu não quero que ninguém me veja lá tocando violão e cantando a espírito. Em verdade, eu não quero isso. Eu tinha vergonha do evangelho. E aí, eu lembro cadê o tal Miguel, que tem um grupo dele lá, que tem dado um testemunho, que tem sido um testemunho no colégio dele. Mas Paulo, ele vem aqui e ele fala, eu não me envergonho do evangelho, porque para muitos é loucura, mas para mim é o poder de Deus. Aquele que crê, sem vergonha, sem o duplo sentido da palavra, sem a vergonha, tem a ousadia de pregar a palavra em tempos e fora de tempo. Eu quero lançar um desafio aqui para a igreja, em meio a essa passagem aqui. Que em 2026 nós vamos ter ousadia para pegar essa palavra em nome de Jesus. Que nós vamos ter em 2026, você vai ter ousadia para poder ser usado pelo Senhor para poder fazer. Eu tenho 2 irmãos, um mora em Ribeirão Preto, que é o pastor Miguel. Ele me ensinou muito no tempo que eu andei com ele. A gente chegava na padaria no Rei do Recreio para tomar um café, e ele levava às vezes um fornecedor que ele vendia, e aí no meio do café ele levava, vamos fazer uma oração aqui agora em nome de Jesus? Ele fazia uma oração no meio da padaria, eu ficava olhando assim, eu falei, rapaz, o cara tá... Onde podia a oportunidade, ele fazia uma oração. O outro que me ensinou muito e continua me ensinando, mesmo após Deus ter o levado, que é o pastor João Marcos, ele nunca perdeu uma oportunidade para poder orar e pregar a palavra de Deus. Ele tinha ousadia porque eu tive esse privilégio de conhecer homens que elevaram o meu nível de intimidade e de viver esse poder. O Evangelho de Deus é poder de Deus. O Evangelho do Senhor é poder de Deus. Ele faz uma diferença. E o que nós fazemos como nós recebemos uma notícia de alguém aflito com a doença na família? O Evangelho é aquele que é o poder de Deus que cura, que liberta, que sara, que transforma. E não importa onde a gente vai estar sendo usado por Deus, o que importa é que nós devemos estar disponíveis em todo o tempo, dispostos para poder fazer isso. Eu fico imaginando que nos lugares mais complicados, nos lugares mais difíceis, Deus, ele às vezes fala, não, Senhor, não faz isso não. Ora, não, Pai, não me faz isso não. Pelo amor, não, ora, vai lá e ora com a pessoa. Tem um amigo que treina comigo, que a mãe dele teve um AVC, agora há pouco tempo, e eles todos são envolvidos com ele, né? Não com ele, com ele. E eles são envolvidos com outra fé. E aí, eu tive a oportunidade de ligar para ele e falar assim, o que houve? Vamos orar? Vamos orar hoje? Aí no meio do tatame a gente parou e oramos aqui. E aí ele falou, a minha mãe está com um aneurisma na cabeça, eu não sei o que aconteceu, fizeram biópsia, agora ela vai saber. Aí na noite de Natal eu recebi o áudio, pastor, Deus é tremendo. Eu falei, opa, o que é isso? Pastor, o que foi? Pastor, bem que tu orou, pastor. É benigno, ela vai ser operada amanhã, Deus é muito poderoso, Deus é muito bom. Eu falei, Jesus, só mais um pouquinho, Jesus. Só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Não deixa, pai, não deixa eu perder esse fio da meada, não. Eu não vou perder esse fio, não. Aí tu mandado mensagem para ele e falou assim, agora, por momento correto, eu vou chegar para ele e falar assim, agora é a hora de você tomar uma decisão com Jesus, né? Vamos tomar uma decisão com Jesus? E eu não me envergonho do Evangelho. A gente passa vergonha sim por causa de Jesus, é claro. Mas isso não faz com que a gente deixe e perca a fidelidade da missão. Terceira coisa, e qual é essa notícia que foi dada em Belém? A notícia é, Jesus nasceu. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei falar nada. Eu não tenho condições de pregar, porque eu não sou evangelista. Se você não tem essa desenvoltura toda, não importa. Fala de Jesus.
Terceira, primeira coisa, prega o evangelho, em tempo e fora de tempo. Segunda, não se envergonhe do evangelho. A terceira, fala de Jesus. Jesus vai te pegar, Jesus te abençoe. Em algum momento, Deus ele vai dar essa resposta. Jesus, essa notícia que aqueles pastores receberam, foi a notícia que mudou o destino da humanidade. Jesus é a resposta para a humanidade. Romanos 8:14 fala que existe uma ardente expectativa da criação para que os filhos de Deus se manifestem. Aí tu me pergunta, como? Não sei, como é que eu vou fazer isso? Não sei de que forma vai fazer. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a falar somente de Jesus, você vai encontrar pessoas que estão cansadas. E Ele é o descanso. Pessoas que estão em trevas, Ele é a luz. Pessoas que estão famintas, Ele é o pão. Pessoas que estão com sede, Ele é a água viva. Pessoas que estão mortos, Ele é a vida. Pessoas que estão em mentira, Ele é a verdade. Pessoas que estão perdidas no caminho, cegas, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus é a resposta para todo aquele que necessita, resposta para a humanidade. Parece que a gente tem a notícia e a gente guarda para a gente. Guardo para mim essa notícia. Sinceramente, a Bíblia fala que Ele veio para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Essa é a maior notícia que nós podemos dar para alguém nessa vida. Essa é a melhor notícia que nós podemos dar para alguém nessa vida. A pergunta, como é que tem sido a minha pregação? Qual tem sido a minha notícia? O que eu tenho feito com a notícia que eu tenho recebido? Amado, tudo pode mudar em 2026. Tudo pode mudar a partir do ano que vem. Aí a gente pergunta assim, olha, pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, tu tem vizinho? Quem tem vizinho aqui? Quem tem vizinho aqui? Todo mundo tem vizinho? Tem uns irmãos aí que tem uns vizinhos que são bênção, né, varão? Aliás, o Leidson, por exemplo, tem umas vizinhas que são bênção, né, varão? Tu é vizinha dele? Amém. Isso é uma bênção, tá vendo? Quem tem vizinho aqui, irmãos? Levanta a mão. Amém. Todo mundo aqui tem vizinho, não tem? Mas eu não consigo pregar para os meus vizinhos. Você já convidou algum vizinho para alguma festa na tua casa? Ou alguma festa de aniversário, alguma coisa assim? A oportunidade que a gente tem de chamar. Será que alguém aqui, responda aqui para mim, será que se você fizesse uma reunião na tua casa e convidasse seu vizinho, ele iria? Levanta a mão. Quem é que iria? Iria? Amém. Tu vai precisar pregar o evangelho? Não, só vai convidar ele para na tua casa. Ele vai receber uma oração naquele lugar lá, vai ouvir a palavra e deixa que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. Se você deseja isso, procure um GA mais perto de você, procure um líder que é responsável pelo GA e fala assim, Senhor, eu quero um GA na minha casa. Eu quero que a minha casa seja um ponto onde eu vou dar essa notícia para aqueles que estão à minha volta. Se você tem um GA perto da tua casa, procura o líder e fala assim, eu quero apregoar essa notícia para alguém, eu não sei como. Convida ele para vir para cá. Convida ele para ficar aqui, vem quarta-feira, vamos lá. Quantos aqui já tiveram esse testemunho já de convidar e quando veio, ela aceitou o convite. Rapaz, ela veio, e agora o que eu faço? Eu não sei. Meu Deus, e aí? O que a gente faz? Nada. Ora, lê a palavra, escuta. O Espírito Santo já está pronto para poder entregar ali essa notícia para o coração dela. Nós somos usados por isso. Mas eu não tenho tempo para isso. Peça ao Senhor que Ele coloque paixão por vidas. O Espírito Santo te dá. Mas eu não consigo. Ore pelas pessoas. Faça alguma coisa. Profetize que um dia Jesus vai bater naquela porta e eles vão abrir essa porta. Olha com olhos do milagre. A Bíblia fala que nós trazemos à existência aquilo que não existe. Se essa notícia é a notícia que traz alegria, a gente começa a olhar de forma diferente. Mas aqui tem um parente que ainda não aceitou Jesus. Levanta a mão. Você acredita que existe salvação para essa pessoa? E tu acha que Jesus vai fazer o quê? Vai mandar um anjo lá na casa da pessoa e vai falar com ela?
Pô, mas a pessoa é ruim, ela é ruim. Sabe aquele parente ruim, a pessoa é complicada. Tempos difíceis, pessoas difíceis. Olha o que está escrito aqui em Timóteo. Momentos complicados, o momento não vai estar nunca bom para a gente poder pregar, mas pregue o evangelho. Ore por essas pessoas, faça de forma diferente. Lucas 15 fala que existe uma festa no céu quando alguém se converte. E nós somos aqueles que somos atalaias que vamos dar essa notícia. Eu acredito muito no evangelho como poder transformador. Eu acredito muito em que Deus ele tem um plano para poder mudar famílias, mudar e transformar vidas em nome de Jesus. Mas, da mesma forma que aquela notícia foi dada para pastores, a notícia foi dada para reis. A notícia foi dada para pescadores, e a notícia foi dada para mestres da lei. A notícia foi dada para pessoas sem instrução, e a notícia foi dada para reis. O evangelho veio para... A palavra fala aqui, que o evangelho é uma notícia de grande alegria para toda a humanidade. Graças a Deus por isso. Se nós pararmos aqui, eu acredito que você vai conhecer sempre alguém que vai estar necessitando dessa palavra. E a gente precisa avaliar, fazer essa avaliação de como tem sido a nossa pregação. Não quero botar ninguém na parede, mas, sinceramente, eu quero chegar no final do ano e falar assim, eu preguei a palavra, eu não preguei do evangelho, e graças a Deus, eu estou colhendo esse fruto para a glória do Senhor. Eu não sei o desafio que vocês vão ter para o ano que vem. Quem aqui participa de um grupo de amigos aqui? Como tem sido a ideia de você receber pessoas na casa, de repente entra alguém que não conhece Jesus e o coração começa a arder para que ela possa tomar uma decisão e tomar uma decisão e Deus fazer uma obra. Eu acredito que em nome de Jesus, em 2026, Deus vai estar usando a nossa vida, a tua vida, para ser um grande atalaia na presença de Deus. Comece a orar agora, comece a pedir a Deus, comece a profetizar dizendo, Senhor, eu quero ser aquele que vai ser usado por Ti para dar essa notícia. Essa notícia de grande alegria que faz com que pessoas, vidas sejam transformadas. Você ganha a amizade delas, nós ganhamos a amizade dela, nós levamos ela até Jesus, nós trazemos à realidade um relacionamento com Ele, nós fazemos com que ela seja inserida no reino e ela se torne uma nova criatura. Eu acredito que baixou aqui uma quantidade de lista de pessoas que você lembrou agora que pode ser alcançada pela palavra de Deus. Mas Deus ele não vai mandar anjos para poder falar como falou para os pastores. Ele falou assim, seja você a boca de Deus, o atalaia do Senhor para esse ano 2026. Eu não estou aqui negociando, falando de alguma coisa boa. Estou falando de uma notícia maravilhosa, a melhor notícia de todos os tempos para o ano de 2026. Quer dar uma notícia boa em 2026? Fale de Jesus. Não se vergonhe e pregue a palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Romanos 18, 8, 19 fala, existe uma ardente expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Você pode orar agora no teu coração e dizer, Senhor, seja eu a pessoa que vai ser a boca de Deus para dar essa notícia em 2026, em nome de Jesus. Seja eu a pessoa que vai ser luz e sal, onde quer que eu for, para manifestar a glória do Senhor. Na minha casa, no meu trabalho, no local de entretenimento, o que for. Seja eu, Senhor, a pessoa que seja usada por Deus para chegar à salvação, a salvação chegar na minha casa, a salvação chegar na minha família, a salvação chegar para aqueles que não me conhecem, a salvação chegar no meu prédio, nos meus vizinhos, e Jesus seja aquele que transforme vidas, que faça com que pessoas sejam feitas novas criaturas na presença do Senhor. Sem me alongar,
Vamos fazer essa oração agora em nome de Jesus. Mas eu quero deixar esse desafio para vocês, para que cada um possa avaliar como foi a sua pregação em 2025 e que essa pregação do Evangelho seja a melhor notícia que você dê a partir de 2026, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus. Muitos aqui já vieram no altar, dizendo que querem ser usados pelo Senhor. Muitos aqui já vieram, ó Pai, já oraram em seus lugares, ó Deus, dizendo, Senhor, eu preciso ser um apregoador da tua palavra nessa terra. Eu preciso, ó Deus, fazer, ó Pai, trazer à existência aquilo que não existe. Eu preciso ser um agente de milagres do Senhor aqui nessa terra. Eu não sei como vai ser feito, eu não sei de que forma vai fazer, não sei o modo como tu vai fazer, ó Deus, mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui disponível na tua presença para que eu seja aquele que o Senhor vai usar em nome de Jesus. Ó Deus, traz à existência aquilo que não existe, Senhor. Ó Deus, começa a colocar no nosso coração paixão por vidas, paixão por almas. Começa a colocar, ó Deus, ó Pai, o nosso coração arder, ó Deus, por vidas, ó Pai, que estão hoje caminhando para o inferno. Nos dê oportunidade para pregar a palavra, Jesus. Ó Deus, nos dê oportunidade para poder dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, que não estamos aqui, ó Deus, por conta, ó Deus, de uma ideologia, de um encontro social, de um encontro de algo que é muito, muito legal, encontrar com pessoas, uma música interessante, uma palavra que conforta o nosso coração. Não estamos aqui, ó Deus, para sair daqui somente alegres, ó Pai, com aquilo que nós recebemos, mas também, ó Deus, incomodados para dizer que 2026 vai ser o ano em que essa colheita nesse lugar vai ser abundante em nome de Jesus. Porque se cada pescador pegar a mão e colocar a mão na rede, Senhor, e puxar ao mesmo tempo, a nossa colheita será abundante em nome de Jesus. Ó Senhor, nos dá, ó Deus, nos dá, ó Pai, esse bairro aqui em nome de Jesus. Não, ó Deus, somente para a igreja, mas para o teu reino, Senhor. Nos dá a oportunidade de pregar para vizinhos, nos dá a oportunidade para poder falar do teu amor para pessoas que estão caminhando para o inferno. Nos dá, ó Deus, misericórdia, ó Deus, me dá compaixão por vidas, ó Deus, para que nós possamos olhar para aquela pessoa difícil que está do nosso lado, como também somos, ó Deus, e olhar, Jesus vai te pegar, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai transformar o teu coração. E quando a gente menos esperar, o Senhor vai nos colocar diante de um desafio que nós devemos orar, nós devemos pregar, nós devemos falar de Jesus e não vamos ter saída, porque o Espírito Santo vai nos impelir a isso. E a única saída, a única finalização, o único jeito de terminar isso é Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você quer aceitar Jesus no teu coração? Senhor, nos dá essa ousadia em nome de Jesus. Ó Pai, nos faz, ó Pai, olhar com olhos espirituais para o ano que vem e ver uma colheita para o teu reino, Senhor, ó Deus. Uma colheita, ó Deus, uma colheita com muitos trabalhadores. Ó Deus, uma pesca, ó Deus, abundante na tua presença. Ó Deus, nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, já profetizar e dizer, nós iremos viver a abundância do Senhor aqui, com vidas se rendendo no teu altar, na tua presença, em nome de Jesus. Ó Pai, no teu nome, Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora, esse último domingo, ó Pai, essa palavra, Deus, dizendo, ó Pai, que nós seremos, ó Deus, em nome de Jesus, e te pedimos que o Espírito Santo nos ajude a sermos, ó Deus, a boca do Senhor, nesses tempos difíceis nessa terra, como igreja do Senhor, resplandecendo a tua luz e sendo sal, para pregar a salvação em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.